Eu vendo o Flamengo jogar ontem, tem muita qualidade técnica, depende muito da qualidade técnica, mas não é um time organizado e tão intenso quanto o Cruzeiro, e principalmente... Você tá equivocado. Tô falando Palmeiras e Cruzeiro. Tá equivocado. Não tô, não. O Flamengo ontem não fez um bom jogo. E a nível continental, a gente teria que ver o Cruzeiro a essa altura do campeonato em algum campeonato continental. Não, eu vou falar do Cruzeiro que quando foi encontrou com o Flamengo eliminado, ganhou, o Cruzeiro encontrou pois é, com o não, se Palmeiras você ganhou, falou a nível continental, né? E a gente não tem essa régua pra medir. O Cruzeiro foi... Não, não tem. O Cruzeiro foi... O Cruzeiro precisaria... Não, eu não vou fazer o que o senhor fez, por exemplo, no início do ano. O que eu fiz? Dizer que você falou que o Atlético era o melhor futebol do Brasil, vou te relembrar. E coloquei o Inter, Internacional como futuro possível campeão brasileiro. Sendo que os dois estavam disputando respectivamente Gaúcho e Mineiro. Eu não sou capaz de fazer esse exercício. Então você é profeta do acontecido. Não, eu só tô falando pelo contrário. Eu não tenho a capacidade que Vossa Senhoria tem de medir. A coerência é inimiga do entretenimento. Eu não tenho a capacidade. Se você não sabe pra quem você tá falando e tem medo de falar, eu não tenho a capacidade que Vossa... Não, eu não tenho a capacidade que Vossa Senhoria tem de medir através de campeonatos regionais, que é o melhor futebol do Brasil, do continente e da galáxia. É só uma falta de capacidade desse que eu falo. Então ele tá metendo essa na sua cara também, porque quando você disse aqui, o diálogo está de maneira retilínea. A maneira do diálogo está de forma retilínea. Não tem problema. Não citei. Se ele tá falando de mim, ele fala pra mim. Não citei. Não tem problema. Até porque eu não faço programa pra nenhum de vocês dois, só pra deixar bem claro. Você faz pra quem? Então, pra nossa imensa audiência. Nossa imensa audiência. Só pra deixar bem claro. Que sabe que você é medroso, você tem medo de opinar. Eu tenho medo de opinar porque, obviamente, tem medo de errar. Então você fala, não, imagina, eu não vou opinar que eu tenho medo de errar. Imagina um homem na minha idade que passou pelo exército, etc., ter medo de alguma coisa. Só uma coisinha, desculpa, Thiago. Mas eu acho que a gente precisou dar uma olhada pro que tá em torno da gente. Eu acho que quando a gente crava uma coisa assim, eu acho que é necessário, principalmente quando envolve continente. Eu acho que tem um Racing jogando muito bem, viu? Muito bem, eu acompanhei todos os jogos do Racing dentro da Libertadores e existe uma evolução muito clara. Aí alguém, como o meu chefe, por exemplo, o André, vai pegar o recorte do campeonato atual argentino e falar assim, mas olha, Elton, olha onde que o Racing tá. O Racing tá cá e andando para o campeonato argentino. O foco dele é total na competição continental, assim como ele fez na Copa Sul-Americana no ano passado e eliminou 3 brasileiros, Atlético Paranaense, Corinthians e Cruzeiro. Na atual temporada, ele já tirou o Botafogo, né? Eliminou o Botafogo. Eliminou não, né? Conquistou o título da Recopa, vencendo o Botafogo, um time brasileiro que a gente sempre fala. O Brasil está muito acima do resto do continente. Eu concordo, principalmente financeiramente, no investimento que é feito. Mas a gente precisa olhar para o nosso lado. Olha para o nosso lado. O Flamengo vai pegar um Racing. Cuidado com o Racing. Eu vou olhar para o nosso lado. Tá ligado, né? Eu vou olhar para o nosso Palmeiras lado. e Flamengo na final. Eu vou olhar para o nosso lado e reafirmar o que eu disse aqui, diante de tudo. Só que quando você elogia algo que está acontecendo de forma clara, diante dos olhos, e tenta negar o óbvio, também eu acho que é uma demonstração de medo. Medo de opinar, medo de falar, medo de reconhecer. Medo de ser julgado, porque daqui a pouco pode ter 2, 3 derrotas ali, alguém pode apoiar. Esse é o contra-argumento agora, porque eu não concordo. Tá com medo. Vai falar agora. Que novidade. Agora, quem não concorda comigo, não diz o que eu quero ouvir, está com medo. Você pode não ter medo. Everton Guimarães, sexta-feira, 26 de setembro de 2025. Você pode não ter medo, mas isso é um baita de um receio de bater no peito e falar que hoje, diante de tudo que a gente viu em Sul-Americana, em Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, não tem nenhum time tão estável quanto a dupla Cruzeiro e Palmeiras. Tá bom. Eu acho que é até melhor treinado também, HG. Eu tô contigo nessa aí. Assim, não, você não pode estar. Eu tô respondendo pro Valu, você tá entrando de intruso. Ninguém te chamou na conversa, um diálogo, não um triálogo. Não, mas vocês já falaram e eu tô contigo nessa. Pra mim o Cruzeiro hoje joga o melhor futebol. Não, segundo o Valu não é. Brasil. E o Elton falou que é o Racing. E, cara, tem muito tempo que o Elton não falou que é o Racing, não. Nossa, ele só disse que ele enalteceu o Racing. Mas eu não acho qual é o problema de enaltecer o time? É desdenhar o que tá aqui diante dos seus olhos e considerar o que tá na Argentina. Eu não acho que o Racing seja páreo pra esses 3 hoje. Não acho. Segundo o Elton é. Acho que até o próprio Flamengo é superior ao Racing. O Cruzeiro enfrenta o Racing quando? Não, mas não vai enfrentar. Nossa, mas é a questão de jogar como os isso, mas você foi irônico demais pra falar isso. Ano que vem vai enfrentar, ué. Ou não, né? Porque pelo que eu tô percebendo, o Racing não vai pra Libertadores de 2026. Tá mal no Campeonato Argentino? Não, o Elton que tá falando, responde pra ele. Então, se ele tá mal no Campeonato Argentino, não vai pra Libertadores 26, velho. Pelo menos deveria ser assim. Não sei como é que funciona lá a classificação. Você não acredita então que ele seria campeão? Ele não vai ser campeão. O Elton tá dizendo que aposto com você que a final será novamente Palmeiras e Flamengo. Não, com quem quiser. Vai ser Palmeiras e Flamengo de novo. De novo. Pela segunda vez ou terceira vez? Segunda? Vai ser de novo os dois, cara. Não tem jeito. É muita qualidade, velho. Quando você olha pra esse elenco do Flamengo e vê que os caras têm Everton Cebolinha ainda, Michael, uma cacetada de jogador.
que eles podem usar. Ontem tinha Luiz Araújo, Luiz Araújo. Carrascal, pô. Luiz Araújo no banco. Luiz Araújo e Carrascal no banco. O que te encanta mais? O Royal nem entrou, né? O Royal virou banco, né, cara? Uma seleção do banco. Virou banco. O que te encanta ruim, meu? O que te encanta mais? Ver o Cruzeiro jogar ou ver o Flamengo jogar? Cruzeiro hoje. Eu não sei se é encanta mais ver o Flamengo jogar ou o Cruzeiro jogar. Encantar é uma palavra muito forte, não é encantar, né? mas eu gosto mais. Pessoal, né? O que você acha pessoal? Ok, deixa eu gosto mais de ver o Cruzeiro jogar hoje no Campeonato Brasileiro que o Flamengo. É essa a resposta que você queria. Então não te encanta. Você não se encanta facilmente pelas coisas. O que você gosta mais de ver? O Cruzeiro jogar ou o Flamengo? O Cruzeiro. Obrigado. Você? Cruzeiro. Então, obrigado. Não queria ter razão, mas mais uma vez. Você não perguntou o Palmeiras. Você não perguntou o Palmeiras. Tem razão, amigo. Você fez uma miscelânea danada, na verdade. Então, no final das contas, vocês se entregaram e estão do lado do HG. Vai perguntar o Palmeiras. Eu vou te ajudar aqui. Cruzeiro ou Palmeiras? Ué. E me responde. Eu acho Cruzeiro. Você acha? Vai, Altinho. O Cruzeiro. Você quer uma pastilhazinha, filho? Eu tô precisando. E você melhorou, hein? E você, Thiago Guimarães Valu? Eu vou te ajudar aqui. Não, Palmeiras ou Cruzeiro? Não, peraí. Aí, ó. Estamos prontos. Vamos? Pronto, liguei o Waze pra você se orientar. Então vamos lá. Te orientando, então. E colocando você na mesma página. Cruzeiro ou Palmeiras? Cruzeiro ou Palmeiras? Você ouviu jogar. Hã? Que não te encanta. Ele tentando ser irônico. Que não é que te encanta, que você gosta mais de ver jogar. Você acha que é mais justo? Cara, cada jogo tem sua história, querido. Cada jogo tem sua história. Querido, cada jogo o Palmeiras fez um grande jogo contra o River Plate. Perfeito. O Cruzeiro jogou menos. O Cruzeiro jogou menos contra o Red Bull Bragantino do que o Palmeiras contra o River Plate. Então nessa semana o Palmeiras. Então o melhor da última semana. Beleza. Então você não tá comparando um time que não tá disputando uma Copa? Ô, Guilherme, faz um favor. Me ajuda, me ajuda. Seu Sebastião aqui, tá com um carrinho de pipoca em frente à Band aqui nessa concessionária. Traz lá, porque a turma pipoca mesmo. É o medo de falar e ali na frente virar corte, virar medo. Eu tô com medo do Luxemburgo. O medo de vencer, o medo de perder tira a vontade de ganhar. É isso aí. A coerência é o quê? É inimiga do entretenimento. Então, eu quero ser coerentão. Não posso opinar porque eu vou virar corte. Não, eu não cobrar isso de mim ali na frente. Eu só não faço papel de idiota, é diferente. Então, quem sou idiota? Só não faço papel de idiota. Quem tem opinião diferente da sua idiota? Só tô falando que eu não faço papel de idiota. Então, quem tem papel diferente do seu idiota? Não. Então você é o ser supremo. Não, eu não tô falando isso. Supremo. Só tô falando que eu não faço papel de idiota. Regra. O que os outros falam é tudo idiotice. Não, só tô falando que eu não faço papel de idiota. Vou considerar e vou te lembrar isso. Pode lembrar. Sempre. Então quem discorda de você é idiota. Não foi o que eu falei. É o ser supremo, o líder supremo. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Boa frase, nova. É o ser supremo. Isso, pois o que eu falo, medo de virar meme e virar corte. Medo de virar meme e de virar corte. Medo de assumir que o Cruzeiro hoje joga ao lado do Palmeiras o melhor futebol do continente. Ai, eu preciso ver todo o continente jogar. Não, eu preciso de ver o Cruzeiro jogando no continente, só isso. Jogar uma Libertadores pra falar. Ou Sul-Americana, preciso. Legal. Preciso. Bacana. Então, mas o Cruzeiro enfrenta os times que estão jogando nessas competições e joga bem. Quando? Ele enfrenta o São Paulo e joga bem. O Cruzeiro enfrentou o Palmeiras, jogou bem. Enfrentou o Flamengo, jogou bem. E aí continua. Fluminense, o Racing, a LDU. Cara, assim, Valu, a gente tem o melhor futebol do continente, desde 2019. Tá. Cara, eu não falei disso, a gente tá falando do Cruzeiro. Pra gente conseguir enxergar aqui, jogando contra os nossos próprios times, qual deles é o melhor. Lembrando que o recorte é o ano 2025, então tá bom. Eu trato o Cruzeiro hoje como melhor. Tá certo. E melhor mesmo, assim, Palmeiras tá páreo ali com o Cruzeiro. E acho que o Flamengo tá levemente abaixo, mas hoje o Cruzeiro é melhor. Mas isso tá óbvio. Mas o medo de assumir, de admitir. Nossa. E depois virar corte. Falaram aí e tal. Fear of the court. Tem que ter. O homem que tem medo Fear de corte. Meu Deus. Deixa eu dar um recado aqui, que é mais importante. Aliás, eu preciso primeiro pedir um like, hein? Atenção. Primeiro pedir um like. No exame de proctologia do YouTube, nós queremos que você dê uma cutucada no like. Por gentileza, dê um like aí. Deixa eu ver quantos que a gente tem aqui. Seguramente bem longe do que a gente espera. Não, gente, me ajuda aí. Nós temos 30 mil pessoas ligadas. E 280 likes? Pô, não, senta o dedo, gente. Nada disso, por Imagina favor. Imagina como seria gostosinho, 30 mil dedadas. Nossa! Tá louco, eu entraria na fila 18 vezes. Então é o seguinte, todo mundo no like aí, por favor, para esse conteúdo chegar para mais gente, pra gente então seguir. Falando agora exatamente do Vasco contra o Cruzeiro. Vidal e Gabigol receberam o terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro tem um time de pendurados aqui, todo mundo já sabe. Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Romero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace, Wanderson e até o Léo Jardim também, todos pendurados. E depois do jogo do Vasco, ele tem exatamente o Flamengo, que eu acabei de citar aqui, né? Então, nós vamos fazer, obviamente, uma projeção desse Cruzeiro contra o Vasco e já imaginando que diante dos pendurados, na sequência, o Cruzeiro pega exatamente o Flamengo, classificadaço ontem. E aí, senhores?
Então, vamos lá. Vamos começar pela parte da questão dos cartões. Eu acho que aqui não tem ninguém preocupado com essa questão, né, dos cartões. Eu fico só um pouquinho receoso, assim, de perder algumas peças, mas é um campeonato de pontos corridos, né? A gente tem sempre que lembrar dessa questão. Os mesmos 3 pontos, o valor dos 3 pontos contra o Vasco, são os mesmos valores dos 3 pontos contra o Flamengo. É lógico, gente, que vencer o Flamengo na altura do campeonato seria maravilhoso. Seria o Cruzeiro dar um passinho à frente do Flamengo. Então eu acho isso extremamente valioso e importante. Porém, o Cruzeiro tem que jogar todas as suas fichas no jogo contra o Vasco. Pensar definitivamente no Vasco e que é possível buscar os 3 pontos lá. Então, espero que não tenha maldade da arbitragem e nem que os jogadores do Cruzeiro, apesar de ser muito difícil, não pensar no próximo jogo pela grandeza do próximo jogo. Mas entregar o máximo, entregar tudo nesse jogo contra o Vasco para buscar os 3 pontos lá. Porque se você colocar na régua, apesar do Vasco também, né? Eu tô cheio dos apesares. Apesar de você, eu tô cheio dos apesares. Que o Vasco vem fazendo uma boa campanha no retorno, eu acho mais próximo, com todo o maior respeito que eu tenho pelo Vasco, mais próximo do Cruzeiro conquistar a vitória diante do Vasco que contra o Flamengo. Mas é possível buscar os 6 pontos. Porém, pensar jogo a jogo, independente da questão dos jogadores que estão pendurados e que são jogadores importantes, e até o próprio Leonardo Jardim, como o Everton bem lembrou, mas é jogo pro Cruzeiro, já contra o Vasco, buscar os 3 pontos partindo para cima da equipe carioca. Eu sinceramente acho que não vai mudar absolutamente nada em relação à postura. Postura, né? A postura não vai mudar, acho que ninguém vai tirar pé de dividida. Não, nem tem que mudar. Para se poupar diante do Flamengo, até porque os 3 pontos são os mesmos, né? Então, acho que não muda muita coisa, não. É óbvio, né, que um jogo contra o Flamengo pode mudar muita coisa. Principalmente à frente, né? Não, é porque é o seguinte, eu imagino que na cabeça do Jardim, ele deve pensar, para eu chegar muito bem, com confiança, eu tenho ganhado o Vasco. Contra um time que eu preciso ganhar dele, eu tenho ganhado o Vasco. Sim. Mas o passinho à frente, né, Thiago? O dar o pulinho à frente, você ganhar do Flamengo, ou tirar ponto do Flamengo, que seja um empate. Você ganha do Vasco e empata com o Flamengo, você tá no jogo total. Você tirou ponto do Vasco. Eu penso assim também, mas eu acho que é o que você disse na sua explicação, cara. Dá pra ganhar os 2, velho. Pelo momento que o Cruzeiro vive, pela situação que a gente acompanha o Cruzeiro, dá pra ganhar os 2. Claro, o Cruzeiro tem que tomar um cuidado muito grande em relação à questão da arbitragem, cobrar desde já, Gaciba tá lá no Rio de Janeiro, cobrar uma arbitragem isenta, uma arbitragem responsável. Rodrigo José Pereira de Lima, partida contra o Vasco, porque o Cruzeiro tem 9 pendurados, contando com o técnico Leonardo Jardim, e é óbvio que isso causa um tipo de preocupação pensando no jogo seguinte. Mas eu acho que os jogadores têm que entrar em campo assim, focadíssimos e, cara, se precisou tomar o amarelo para garantir a vitória, que tome o amarelo para garantir a vitória. Aqui, Thiago, e eu já escutei isso de um árbitro, eu não vou citar o nome do árbitro, mas que eles estudam o jogo que eles vão trabalhar. Eles sabem quais são os jogadores que estão pendurados. Eles tentam, na medida do possível, não estragar o espetáculo. Então, assim, existe um estudo da arbitragem quando ele pega um jogo. Qual o jogador que é chato do time A e do time B? Qual o jogador que é mais reclamões? Estudam tudo. Time que faz rodízio de falta. Exatamente, eles estudam. Da mesma maneira que a gente estuda para trabalhar, que o técnico estuda para pegar e inibir os movimentos melhores das outras equipes, o árbitro estuda os times. E eles sabem que o Cruzeiro tem quase um time de pendurados. Só voltando aqui para o Cruzeiro conseguindo vencer o Vasco da Gama, o Cruzeiro vai ficar na liderança do campeonato até o jogo do Flamengo contra o Corinthians, né? Então, vejamos, né, como é que seria em caso de vitória do Cruzeiro. A gente sabe, vai ser um jogo muito difícil, mas o Flamengo entraria em campo contra o Corinthians depois de algum tempo, pela primeira vez, sem estar na liderança do campeonato. Acho que vai ser difícil o Cruzeiro não perder algum jogador para a partida contra o Flamengo, mas seria fundamental que o Cruzeiro não perdesse 2 dos 3 jogadores que eu vou citar aqui: Romero, Matheus Pereira e Caio Jorge. O ideal seria não perder nenhum deles, mas se tiver de perder, que seja um. 2 dos 3 seria muito complicado, cara. Só lembrando que, até a gente falou isso ontem nos Donos da Bola, não tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, que o Vasco recuperou absurdamente a temporada e tal. O Vasco vem de 2 resultados que eu considero que são bons, empatar com o Flamengo mesmo, porque o time reserva do Flamengo tem esses caras que a gente acabou de falar aqui que estavam no banco ontem, só pra você ter uma ideia. Então, preservou e tal, muito jogador de qualidade absoluta, e o Vasco empatou e depois vem de vitória e tal. Vive um momento interessante. O Felipe Coutinho tá jogando muita bola, etc. Final da Copa do Brasil. Exatamente, ainda tem mais essa. Então o Cruzeiro vai enfrentar lá em São Januário esse Vasco, mas o Flamengo, só pra você ter uma ideia, no final de semana, nunca é um jogo tranquilo pegar o Corinthians na Arena Itaquera. Então, também tem um jogo bem cascudo. Eu te interrompi aí. Não, eu tava citando os jogadores.
Pode seguir, tá, Não, então eu vou seguir aqui pra falar que agora, você que é torcedor do Cruzeiro, atenção, essa promoção que eu vou falar aqui não é dessa nova camisa, fechou? Pra deixar bem claro, é camisa oficial pro torcedor do Cruzeiro.